Oi, Madu. Oi, Jéssica. Oi, Eric. Caio ainda não conectou o áudio, então ele não vai me ouvir. Mas oi. Tudo bem, meus amores? Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, sim, e vocês? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Conseguiram descansar naquela semana? Eu sei que já faz um tempinho aí, capaz vocês nem lembrem mais. Boa tarde, Eric. Capaz vocês nem lembrem mais que foi um dia de descanso, né? Porque essa semana vocês tiveram prova. Mas, ó, a Jéssica falou que conseguiu descansar bastante, então isso é bom. Né? As provas essa semana foi tudo tranquilo? Tudo de boa? Ó, Eric, tem muita aluna falando que foi bem rápido, viu? Tem muita aluna falando que, nossa, aquela semana passou muito rápido. Eu achei que aquela semana passou rápido, mas eu achei que essa semana agora, da semana do 19 e 20, passou mais rápido ainda. Gente do céu, como essa semana passou rápido. Né, essa. Sério que você achou que... Nossa senhora. Meu Deus. Bom, tempo é percepção pessoal, né? Mas eu sei que a semana passada a gente estava precisando, viu? Porque agora a gente vai entrar no ritmo, né? Vocês mais do que a gente, né? Do que os professores, eu acho. Porque os professores, eles estavam... eles entram num processo diferente, mas assim... fazer prova e etc., a gente já acabou. Agora a gente entra num processo de fechamento de ano, que é intenso, mas vocês têm prova ainda, né? Vocês vão ter. Tiveram essa semana de prova, daqui a 2 semanas tem outra semana de prova, e depois mais 2 semanas tem outra. Então, vai ser bastante coisa, né? Foi bom aquela semana para vocês. Então, essa semana foi REC do segundo, aí acho que dia 3 começa as provas do terceiro bimestre, né? E no fim de novembro tem as do quarto. Então vai ser bem puxado. Vamos para nossa matéria de prova do terceiro bimestre. O bom é que vocês vão estar super fresquinhos, né? Vai ser super rapidinho, galera. Vocês vão ver. Vocês vão estar fresquinhos para a prova do terceiro bimestre, vai ser super rápido. Tá? Ai. Olha, espero que a gente chegue no Natal, viu? Ai, só consigo pensar em chegar no Natal. Enfim. Ó, Natal, inclusive, é, né, uma coisa que unifica muitas culturas, certo? Tem muitas culturas que unificam o Natal, que tem o Natal, dá uma unificada aí em várias culturas. Deixa eu ver isso aqui. Tá vindo um sol aqui na minha cara. Eu não tava vendo na aula passada, mas eu também, né? A hora muda, o sol muda de posição. A cultura, a gente vai falar agora sobre a identidade cultural. Deixa eu abrir a apostila de vocês para vocês verem aqui. Eu abri só o slide, não abri a apostila. Ó, vamos lá. A gente está nessa aqui, né? Identidade cultural, padronização e diversidade, tá bom? Então, a gente vai agora aí finalizar, né, essa matéria, ok? E aí a gente continua depois para conhecimento popular e erudito, tá bom? Então, só que eu fiz um slide para depois passar para vocês, que aí fica mais fácil para vocês revisarem depois, tá? Então, vamos lá, unidade na diversidade. A cultura, como vocês já, né, sabem, é um conjunto de crenças, valores, normas, instituições e costumes de cada grupo, certo? Então, a gente já sabe que não existem culturas superiores e inferiores, as culturas, elas são diferentes.
é uma coisa que hoje eu acho que a gente já nasce sabendo quase, né? Não tem muito... óbvio que ainda existe, mas não de uma forma tão explícita assim, essa ideia de que as culturas, elas são... A gente pode julgar como melhor ou pior. Hoje, o discurso mesmo está diferente. E a gente já tem uma ideia mais até um pouco democrática da cultura, certo? A identidade cultural, ela vai ser a expressão das especificidades de cada grupo. Aí lembra lá o que vocês viram sobre identidade no primeiro ano do ensino médio, certo? Sobre identidade e alteridade. Combina aqui certinho, gente. Identidade é a expressão das especificidades de cada grupo. E aí você vai se identificar com as pessoas do seu grupo, porque vocês têm, né, essas características específicas em comum, certo? A única coisa que a gente tem de unidade, né, na cultura é a diversidade. Então, a diversidade cultural, a diversidade das culturas é o que unifica a gente como ser humano. Tá? Óbvio que hoje a gente sabe que não existem culturas superiores e nem inferiores, mas infelizmente isso não foi algo que as pessoas sempre souberam. Muito pelo contrário, durante ali o final do século XIX, o começo do século XX, a gente tem uma pseudociência que surge chamada determinismo, certo? O determinismo social, que vai falar que a raça, o meio ambiente e o momento histórico são fatores determinantes, daí o nome determinismo, né, da construção do ser humano. Então, obviamente que a gente está aqui falando sobre raça biológica, que é um conceito que já caiu por terra, certo? Um segundo, gente. Só um segundinho, tá? Tá, desculpa. A gente tem, né, o conceito de raça biológica, certo? Que já caiu por terra hoje, mas que naquela época existia. Então, existia a crença de que o negro e o branco, por exemplo, né, eram de raças diferentes. A gente hoje sabe que não é assim, que se há diferença, é uma diferença social e construída, no caso, construída socialmente, certo? E não é algo que a gente nasce, né? É algo que aí, fazendo usando aí o princípio da Simone de Beauvoir, do Viver não, aqui do Viver é o Gregório, né? Da Simone de Beauvoir, mas aplicando para o conceito aí de raça, você não nasce negro, você se torna negro, né? Porque depende do seu contexto social para a gente trabalhar aí o que é o negro dependendo em cada sociedade. Isso a gente sabe hoje, certo? Naquela época não, a gente tinha só a ideia de que o negro, ele era negro e ele era diferente. E a mesma coisa para os nativos indígenas, né? Para os brancos e para os chineses, sabe? Para os asiáticos, para os polinésios, enfim. Coloque aí a etnia que você quiser. O meio ambiente, o lugar em que eu estou e o momento histórico. Óbvio que a gente vai olhar e falar assim, puxa, se a gente pensar, vamos fazer um exercício e adaptar esse conceito de raça já banalizado, né, para o conceito atual de raça social, e vamos pensar no meio ambiente no momento histórico. Aí a gente consegue olhar e ver um pouco de lógica, certo? Porque realmente o lugar onde eu estou, como eu sou visto socialmente, né? E o momento histórico onde eu estou vão me colocar alguns limites ou algumas possibilidades. Mas esses limites, essas possibilidades, né? Elas não só correspondem aos fatores externos, tá? Esses limites e essas possibilidades, na verdade, eles não
tem a exclusividade de estarem baseados com os fatores externos, com coisas que eu não controlo, certo? Porque eu não controlo o ambiente, o momento e a raça, né? E o determinismo, ele prega isso, que, na verdade, esses três fatores, eles que controlam. E não adianta o esforço que eu colocar, ou qualquer coisa que eu possa fazer, ou pensar, ou dizer, e etc. No final das contas, eu estou condicionado a ocupar uma posição determinada por conta desses fatores, né? Isso vai ser base para muito preconceito, inclusive para políticas muito preconceituosas, muito complicadas e que são aí manchas, né, na história da humanidade, como por exemplo o Holocausto, né? O regime nazifascista tinha ou se baseava muito nessa teoria determinista. A gente tinha projetos como as leis da Jim Crow nos Estados Unidos, a gente tem o apartheid na África do Sul, a gente tem aí diversos momentos e situações que acontecem onde a base é a teoria determinista. Ainda bem que a gente já entendeu que não é bem assim, né? A gente já entendeu, como o Roque de Barros Laraia coloca, que as diferenças entre os agrupamentos humanos, elas não podem ser explicadas, né, em termos das limitações que lhes são impostas pelo seu aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. Então, o ser humano não está o ser humano não é diferente por conta dessas limitações, porque é óbvio que limita, é óbvio que a gente precisa levar em consideração. O problema é quando a gente leva só isso em consideração e ignora um monte de coisa, né? E ignora um monte de possibilidades, certo? Porque Porque, no fim das contas, gente, o que difere seres humanos dos outros animais é a cultura, né? Um gato, um cachorro, um peixe, é tudo instintivo. Mesmo o seu andar ali em grupo, só no Mowgli que você coloca, só no Mowgli, no Tarzan, que você olha, né, sei lá, no Rei Leão, que você olha para certas coisas que são instintivas e você humaniza os personagens, né, os animais, e coloca como se eles estivessem ali produzindo uma cultura, né, uma coisa que o lobo faz, como se isso fosse. Eu estava vendo Mowgli no fim de semana, né, que passou na Globo. E é tipo, o lobo faz isso, o lobo não faz aquilo. E eles passando pro Mowgli como se fosse a cultura do lobo. E não algo completamente instintivo, certo? Porque justamente a cultura, ela não é instintiva. Ela parece instintiva por conta do processo de socialização que a gente passa, que vocês viram no primeiro ano do ensino médio, né? O processo de socialização. A gente passa por processo de socializações que fazem com que hoje a gente responda de uma forma quase que inconsciente para as coisas que são jogadas para a gente e a gente não percebe, né, que isso é cultural e que isso é construído, que a gente aprendeu a ser assim, a gente não nasceu assim, certo? A gente adquiriu esse modus operandi, aí, né, esse modo de operar. Bom, as pessoas que pertencem aos mesmos grupos sociais estão mais suscetíveis ao mesmo tipo de padronização cultural. O que isso significa, professora? Significa, gente, isso é ruim, professora? Depende. Significa que se eu faço parte de um grupo, é de se esperar que esse grupo, né, ele esteja suscetível às mesmas formas de padronização. A gente vai estar andando em conjunto, a gente vai estar ouvindo as mesmas coisas, lendo as mesmas coisas, sobre, na verdade, o mesmo meio, né, o mesmo contexto ali. Então, a gente vai ter uma facilidade, uma predisposição a sofrer o mesmo tipo de padronização cultural. Quando a padronização cultural ela é ruim, quando há a homogeneização, né? E essa homogeneização acaba com os costumes, então tudo vira a mesma cultura. E aí, perdão.
voltando para a apostila do primeiro ano de vocês. Isso é na segunda apostila do primeiro ano. E aí, se o Eric falar que não lembra, vai ser chato, porque o Eric já era meu aluno nessa época, né? Mas a gente está falando aqui, gente, por exemplo, do processo de globalização, né? O processo de globalização, ele vem atrelado com uma homogeneização dos costumes e uma padronização cultural, porque a gente tem, né, essa massa de tudo, né? Esse capital globalizado massificando tudo e massificando também, né, os gostos e padronizando dentro das medidas aí a partir do século XX, obviamente, das medidas estadunidenses, certo? A gente tem uma humanização desses costumes baseados ali numa cultura ocidental que mais focada nos Estados Unidos. Essa homogeneização ela pode acontecer de acordo a partir de uma imposição violenta ou também de uma imposição, quer dizer, ela acontece de acordo com uma imposição violenta. Essa violência ela pode acontecer de forma psicológica ou de forma física, certo? Uma violência física. Pique colonização, né? A colonização ela homogeneiza e acaba com os costumes, né? Provocando uma padronização cultural de uma imposição violenta de forma física. Ou você morre ou você se batiza. Às vezes você se batiza e morre. Mas assim, né? O processo aí da colonização, um processo de imposição de uma cultura em cima da outra de forma violenta. E de forma violenta física. Agora, uma violência, né, psicológica, que na verdade vem com mexer com a sua, eles mexem com a sua cabeça para você acabar pensando desse jeito, eles te vendendo um produto, uma ideia, por exemplo, o American Way of Life, né, que é o estilo de vida americano, onde a gente tem essa imposição de uma forma muito mais sutil e meio subconsciente ali, né? Porque a gente não percebe que a gente está se baseando nesses modelos americanos até a gente parar, por exemplo, para estudar como a gente está fazendo agora, né? Então, às vezes a gente não percebe que a gente está se vestindo como eles se vestem, comendo o que eles comem, né? A partir por conta desse consumo que a gente faz dessa mídia, até a gente parar para estudar sobre isso, sobre a indústria cultural e falar: caraca, eu falo como eles estão falando. Meu Deus, eu estou tentando me vestir que nem eles se vestem. Nossa, verdade, né? Eu às vezes quero isso daí que eles estão querendo. Eu fico querendo esses troços aí que eles têm. Por que isso, né? Por que o mundo permite isso? Porque isso é muito lucrativo para uma economia globalizada. Então, é muito lucrativo para uma economia globalizada que todo mundo queira o easy, sabe? É muito lucrativo para uma economia globalizada que uma coisa que funcione num lugar funcione em todos os lugares. Porque você amplia o seu mercado consumidor e você ganha mais dinheiro, certo? A gente não pode esquecer que a cultura é um organismo vivo. Então, assim, as mudanças elas vão acontecer? Vão acontecer. Elas não acontecem só porque uma outra cultura vem e faz uma imposição. Ela acontece de forma natural, ela acontece porque há conflitos e a convivência gera conflitos independente dessa troca externa, certo? Só que uma coisa é uma mudança natural a partir de um conflito interno, né? E que vai ser resolvido de uma forma muito internamente dentro dessa cultura, ou uma transformação até pacífica da cultura a partir de novos achados, de novas descobertas. Não tem problema, sabe? É um negócio que assim, tá tranquilo. Outra coisa é quando a gente tem uma cultura externa
vindo e provocando a aculturação, engolindo a cultura que estava aqui, né, e promovendo uma troca cultural. Por exemplo, o Brasil, quando os portugueses chegam, né, os portugueses eles promovem o quê? Uma troca cultural, né? Eles promovem a aculturação dos nativos indígenas. Eles nem falam, acabou com essa palhaçada, agora o que eu acredito é o que vocês acreditam, certo? E fazem esse processo para você trocar a cultura. Aí a gente vem com Oswald de Andrade falando, né, publicando o Manifesto Antropofágico. O que é o Manifesto Antropofágico? É uma publicação do Oswald de Andrade, que ele vai ponderar sobre a cultura e sobre o processo de aculturação e as relações de poder que há. Porque ele vai notar, né, como vocês vão estudar mais para frente, nessa apostila, de que você fazer esse processo da troca cultural é um processo que envolve relações de poder. Se você se a minha cultura está se tornando tão tá penetrando tão profundo na tua sociedade a ponto de a gente ser muito parecido, isso me dá uma vantagem como um país hegemônico, né? Lembrando outra coisa que vocês viram lá no primeiro ano, certo? E aí ele vai falar que o ser brasileiro não significa fechar os olhos para uma cultura estrangeira, muito menos aceitar essa cultura do modo submisso. Então, a gente não precisa nem ignorar e falar, sai daqui, não quero te ver, e nem, claro, entra na minha casa, coma meus filhos. Tudo bem, a casa é sua. Vamos lá, o que você quer mais? Um pouco de sangue? Não é isso que a gente precisa. A gente precisa digerir essa cultura como aí ele faz a referência, por exemplo, da antropofagia, certo? O que é a antropofagia? É você consumir a carne humana, é o humano consumindo a carne humana, certo? Geralmente, pensando aí, né, nos nativos da América Latina, isso está ligado a você consumir você consome o seu inimigo para se fortalecer, para você se fortalecer com a força dele, ou você come alguém tipo muito respeitado e muito velho no teu próprio ambiente, justamente por essa pessoa ser muito respeitada e enfim, né? Morreu, mas aí você consome. Tem várias formas, mas aí nessa eu acho que dá pra gente ligar mais a esse consumo da carne do inimigo. Tipo, eu te venci e eu consumi a sua carne para me fortalecer da sua força. E aí eu vou digerir essa sua força interna e eu vou estar mais forte, né? Eu vou ser uma versão 2.0 de mim mesmo, certo? E essa é a premissa. E aí tem a frase célebre dele, né? Que é o to be or not to be. To be or not to be, that is the question, né? Que é o do ser ou não ser, eis a questão. Do Shakespeare, ele fala to be ou não to be, essa é a questão. Né? Justamente, acho que representa esse digerir antropofagicamente. E um dos movimentos que mais fez isso foi o movimento da Tropicália, né? E aí eu vou citar o meu consagradíssimo Gilberto Gil, que inclusive chegou a ser ministro da Cultura, né? Durante aí o governo do Lula. Qual dos dois mandatos eu não lembro. Já é demais, professora. Mas ele chegou a ser ministro da Cultura e o Gilberto Gil ele fala: vocês querem o rock porque vocês gostam dos Beatles, né? Então, lembrando que a Tropicália ela vem no momento em que a gente está consumindo muita cultura estrangeira e essa cultura bem de indústria culturalzinha de fácil, né? Então você tem, por exemplo, o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos usando as músicas dos Beatles, do Elvis, né? Traduzindo e fazendo as versões em português para vender. É uma coisa bem americanizada, bem britânica, com essas bandinhas que estavam estourando lá, e o Gilberto Gil fala assim, você quer rock? Quer guitarra elétrica? Tudo bem, mas vai tomar guitarra elétrica no samba. Vamos botar um solo de guitarra no samba, por que não? Né? E aí vem esse movimento aí do Tropicália que vai digerir essa cultura estrangeira que está sendo extremamente consumida, mas vai misturar, né, com a cultura brasileira para formar, na verdade, ela vai
ela vai inserir a cultura estrangeira dentro da brasileira sem deixar a brasileira de lado. Ela não vai estar, tipo, traduzindo, né, esse movimento, como o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos faziam. Eles traduziam as músicas, eles usavam o mesmo estilo, eles só cantavam em português, né? O Gilberto Gil, ele não vai fazer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai digerir e misturar, ele vai formar uma outra coisa que vai fazer parte da cultura brasileira, tá? Aí a gente tem a proteção à diversidade, certo? Então, a Unesco, em 2005, teve a Unesco, que é o órgão, né, das Nações Unidas, ok? Que fala, né, que vai ser focado em escola e cultura, tá bom? Eles fizeram a Convenção sobre a Patrição e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Nessa convenção, a gente tem a afirmação da diversidade, e essa convenção, na verdade, surge um documento dessa convenção, e nesse documento, né, eles estão falando o que eles concordaram ali. Então, eles concordaram que, lembrando que a Unesco é um braço da ONU, que eu acho que eu acabei de falar isso, mas se eu não falei, agora eu falei, né? Eles afirmam, eles promovem, eles buscam, na verdade, entender que precisa haver a promoção, né, da afirmação da diversidade cultural. Então, para eles, a diversidade cultural é bom. Eles afirmam também que a gente precisa garantir o direito à identidade cultural. Eles colocam que é muito importante as trocas culturais acontecerem, tá? Não de uma forma impositória, mas que trocas culturais são boas e são boas para todas as culturas, né? Você ter contato com culturas diferentes é bom. Só não é bom quando você está impondo uma cultura sobre a outra. E eles vão criticar os excessos da padronização cultural, que aí volta que fala da importância, né? É muito importante a gente trocar, mas não é legal quando a gente tem padronização. Trocar é uma coisa, eu ter contato com a sua, você ter contato com a minha, e obviamente nós dois sermos afetados por conta desse contato, é uma coisa. Eu chegar, impor a minha cultura, seja de uma forma subliminar ou não, né, sobre a sua cultura, né, provocando uma padronização cultural, isso não é legal, isso tá errado, tá? Alguma dúvida até aqui? Ai, Gabi, o Gabi perguntou se eu acho que a gente vai ficar 100% livre da quarentena só no ano que vem. Mano, eu não sei, de verdade. Tipo, eu tô vendo a pessoa se movimentar, mas assim, eu como sou da área de humanas, eu acredito no que os órgãos de saúde me dizem, sabe? Então, eu me baseio, né? Até porque minha mãe é enfermeira, certo? Então, desde pequenininha, eu não sei sobre isso, eu não sei sobre isso. Eu vou acreditar em pessoas que estudaram sobre isso, né? E aí os órgãos de saúde dizem que o meio da gente voltar ao mais próximo do normal é fazer ter vacina, né? Que aí a gente consegue imunizar a população, porque a gente e entender também como o vírus funciona. Mas assim, não sei. Não sei, porque tem muito lugar, por exemplo, que saiu. Se a gente for olhar para o que o estado de São Paulo está fazendo, eu acho que a gente chega na fase azul em dezembro, né? Eu acho que a gente chega naquela fase azul em dezembro, porque a gente já está na fase verde. Acho que a gente se mantém na fase verde e aí vai para a fase azul em dezembro, pelo que está aparecendo. Mas vários países da Europa e dos Estados Unidos, quando fizeram a abertura, tiveram muitos mais casos. Então, eu não sei se, por exemplo, agora está na fase verde, que tem muita coisa aberta. Não sei se daqui a 2, 3 semanas a gente vai ter um boom. Não sei. Não sei mesmo. Não tem nem como saber, porque eu não sou dessa área, né? Mas assim,
pelo que eu li, a gente só vai conseguir estar seguro quando a gente souber, quando a gente puder se proteger do vírus, né? Faltam 10 minutos, quero só começar com vocês o Cultura, Conhecimento e Poder, entre o erudito e o popular. Eu vou começar só falando do Para Debater, tá? Não vou entrar em matéria, não, prometo. O Para Debater traz um trecho do Vidas Secas, né? Que é um livro super legal do Graciliano Ramos. Ele é um autor modernista que vai fazer muita denúncia social, principalmente denúncia ligada à política. O Graciliano ele vai narrar a saga de uma família de retirantes, né? Do Fabiano, assim, a Vitória, os 2 filhos e a baleia. Ai, que triste. E eles caminham horas e horas e horas no sertão atrás de água, sombra e trabalho, né? Que é aí a realidade de milhares de retirantes no Brasil até hoje. Tem um determinado momento que o Fabiano ele é preso arbitrariamente depois de um mal-entendido entre ele e um soldado. O vaqueiro não consegue explicar-se diante das autoridades policiais. Toma uma surra e acaba ficando uma noite inteira na cadeia. Eis a reflexão sobre o caso. Então, aqui é um trecho que está sendo narrado pelo Fabiano, tá? Sobre a prisão dele. Era um bruto, quer dizer, não está sendo narrado pelo Fabiano, está sendo narrado a partir do ponto de vista do Fabiano. Aí tem diferença na hora de fazer da literatura, e Deus me livre falar sobre isso para mim de novo. Era um bruto, sim, senhor. Nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele. Vivia trabalhando como um escravo, desentupiu o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais, aproveitara um casco da fazenda sem valor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Quando a gente está usando essa palavra bruto no Vidas Secas, né? O Graciliano Ramos tá usando referente aí ao fato dele não ter algumas características, certo? Dele ser inculto, né? Dele não saber aí, dele não ter aprendido a falar o português, né? Correto, no sentido de o português gramaticalmente correto, no caso, né? De não ter tido estudo, certo? Que é uma característica das classes sociais menos privilegiadas. E aí ele faz essa pergunta, tipo, você ser pobre, não ter estudado, é motivo para meter um homem na cadeia? E é óbvio que a própria Portela coloca que a resposta é não. Só que a gente fica com várias discussões entre as relações de poder e cultura, né? Tudo bem, a resposta é não, mas por que ainda assim às vezes acontece, certo? O porquê que a gente entende como cultura só o que é coisa da classe, né, dominante, da classe alta, ok? Por que a cultura ela tá monopolizada por uma classe, né? Por que tudo que é de pobre, né, tudo que faz parte, na verdade, das classes baixas, da classe dominada, não é aceito como cultura, né? Aí eu pergunto para vocês sobre o funk. O funk não é aceito como cultura pela população, apesar da gente já ter diversos órgãos, né, federais e estrangeiros também, colocando que o funk ele completa todos os pré-requisitos, né? E por isso ele é sim ele é sim cultura, ele é a expressão cultural, né, de um povo. Mas ainda assim a gente tem muito preconceito contra, né? Inclusive com alguns tipos de funk e o que é falado nesses funks, né? Mas por que as pessoas reclamam por exemplo, da misoginia no funk e não da misoginia no Chico Buarque?
Qual que é a diferença? Ou também, por que que o funk de uma pessoa, né? Por que que o funk de uma pessoa é errado e aí vai, e aí vai tipo a Anitta e vai essa pessoa no Jimmy Fallon? O que que reclamam? Qual que é o problema? Mas também porque consomem. Quero deixar essas dúvidas aí para vocês na hora que a gente for falar de cultura erudita e cultura popular. E quero fazer uma pergunta. Alguém aqui curte rap? Só Cardi B, tudo bem. É porque eu vou trazer exemplos na próxima aula, quando a gente for diferenciar do erudito do popular. E aí, o erudito eu já vou botar umas óperas, normal. Mas no popular eu tava pensando em botar alguma coisa que vocês consomem também, certo? Cardi B, obviamente, cultura popular, mas eu tava pensando numa coisa mais Brasil, tipo um Emicida. Acho que Emicida, né? Não, Emicida não é tão jovem, mas é uma coisa, eu acho que todo mundo meio que conhece. E que, tipo, tem música que você consegue, que eu posso passar numa sala de aula, né? Vocês querem que eu bote quem? Matuê? Tá bom que eu escuto, mas assim, o que eu vou botar deles na sala de aula? Vai ser tanto asterisco? Ah, tá. Tipo, conhecemos, mas não gostamos. Tá. Um funk da Ludmilla. De boa. Tipo, nem tanto. Tá bom, vou pensar. Gostei do Kennedy, tá? Vou ponderar aí. Queria trazer alguma coisa que vocês. Eu nem falar, vão poder se lembrar depois. Tá me chamando de ultrapassada, Eric? Legal, cadê? É brincadeira. Mas. É que tem uns negócios também que soltou hoje que não dá pra colocar, né, gente? Enfim. Fico por aqui essa semana. Até semana que vem. Bom descanso para vocês, tá? E é isso, galera. Beijos.